Viu? Meu Carvalho. professor, meu professor cantor, você podia começar Cantor que cantando, canta né? seus mares e espanta. Eu, com o meu canto, só não atraio coisa assim muito legal, não. Mas, Atrás sim. Você devia começar com o canto gregoriano. não, aí eu sei um pouquinho. Mas aí, o bom do canto gregoriano, como são várias vozes, e é muito interessante, porque o canto gregoriano as pessoas pouco sabem que a excelência do gregoriano é quando se consegue que todas as vozes cantem e respirem de forma diferente, a ponto de parecer uma única voz. Dá um trabalho ensaiar aquilo. Foram horas e horas, viu? Horas e horas. Mas é uma coisa muito bonita, porque você não É pode perder, lindo. né? Você não pode perder aquele lá, o lá dos rios, o lá das meditações orientais, é o mesmo. Aff, é lindo. E assim, eu nunca me esqueço do menino que me perguntou o que é que canto gregoriano tinha a ver com Gregório de Matos. Aí eu disse, vamos para a aula. Voltamos aqui. O Que Gregório é preguiça, outro. O que Gregório é preguiça. magno, não é de Mato. É, pois é, o Gregório é gregário. Vamos lá, vamos lá. Mas é uma das primeiras formas de arrumação musical, né? Que era o canto comum de todo mundo, né? Canto chão. Uhum. É interessante como, eu não sei o que você diz, mas assim, para mim a terra chama, sabe? Uhum. É uma coisa que transcende ao mesmo tempo, incorpora. Você sabe como é o nome do gregoriano no que Gregório é por causa de São Gregório Magno, mas antes era Sim, chamado de canto chão. Ou né? seja, a melodia fica assim. E É. quando é masculino, tende a sempre baixar para elevar. Exato, é isso que eu estou te dizendo, é impressionante. Eleva aí a terra ao mesmo tempo. É. Negócio impressionante. Mas eis que chegamos ao abstracionismo do, Abstracionismo. do senhor Pollock, do senhor Abstrair. Kandinsky. É engraçado, Paulinha, pegando aí essa palavra, semana um menino me perguntou, professor, porque a matemática é sempre ciência, a filosofia não é ciência, começa com essas conversas bestas, né, do que é ciência, o que não é ciência, por um viés positivista. E aí eu disse, meu filho, veja, o que a matemática tem em comum com a filosofia é uma coisa chamada abstração. Se você estudar bastante matemática, você vai chegar uma hora que você estará fazendo cálculos que não tem nenhuma aplicabilidade para as outras questões, né? Você está numa abstração lógica ali. E a mesma coisa a filosofia. Quando você começa o exercício da filosofia, você chega a essa transcendência da abstração, do abstrato, né? Aquilo que não se pode muito quantificar, tocar, não tem muito uma estrutura, né, para a gente dizer é assim, ó, sabe? E é uma coisa que foge muito da ideia de ser ciência. É aquilo que se vale por ele mesmo, né? E assim, Ronald, é uma coisa legal que você está trazendo, porque o abstracionismo parece algo difícil, porque nós temos uma sociedade muito concretizada, né? E a gente Sim, concretiza a sociedade nas coisas. Então, isto é um livro, isto é um piloto, né? Isto são óculos. Então, a gente, essa nossa necessidade de dar nome a tudo, de denominar, faz com que a gente tenha uma dificuldade, algo que, por exemplo, a criança já não tem, sim, né? A criança já aceita um convite, por exemplo, essa tela, que é a primeira aquarela abstrata, que é do Kandinsky, né? Assim como quando você olha o Pollock também, a criança brinca com isso, e ela vê muita coisa, né? Já o adulto que já entende que está com sua psique mais ou menos organizado, que na verdade é muita desorganização, mas enfim, isso não vem ao caso, tem uma dificuldade de sair desse mundo, né? Que é o mundo que ele considera o mundo das coisas,
para ir para o mundo mais da transcendência, né? No mundo mais da ausência de grades, porque nominar é colocar uma grade, né? A gente, quando dá nome a tudo, dá uma limitação muito grande, né? Então, por exemplo, eu mostrei essa tela que está ao nosso lado esquerdo aí para um aluno, e ele me disse assim, poxa, eu vejo aí muito movimento, muito... É muito difícil você não ter uma tela abstracionista que direcione para o movimento, né? Porque Sim. o princípio de tudo é o movimento, né? É porque a questão de nominar é também estatizar, que saiu aí. Mas pode continuar que eu volto agora. É estatizar, que é você transformar algo, nominar, nomos em grego, é também lei. Então, aquilo que você nomeia, você estabelece uma ordem, uma lei. E Sim, também você termina trazendo isso de uma forma estática, né? De uma forma que você pode se apropriar disso, não tem a mesma liberdade de algo que é né? Abstrato, né? E é justamente essa percepção daquilo que traz um movimento, que traz uma mudança, né? São as duas grandes questões filosóficas. E a gente começa lá com Heráclito, tudo muda, começa com Parmênides, nada muda, depois com Platão, com idealização, depois com Aristóteles, com a materialização do conhecimento. E quando sim, chega aí, né, no século XIX, você tem os idealistas, que são aqueles que propõem coisas que são, né, meio que românticas, no sentido mais idealizado de perfeição platônica, e os materialistas, que tanto do ponto de vista marxista quanto do ponto de vista científico, são aqueles, né, presos, calcados na materialidade, né, e que não conseguem olhar o mundo sem essa percepção daquilo que é chamado real, do ponto de vista da sensação, e não do ponto de vista da contemplação, né? Da abstração, aquilo que a criança consegue. É tão interessante que a criança, para conseguir ensinar a criança, a gente tem que sair desse real para o lúdico, né? Contar sim, história, fábulas. A criança, ela não. E a gente precisa ter muito cuidado com o que se diz para a criança, porque para ela ali, no mundo imaginário dela, tudo pode de fato existir, sim, porque a imaginação dela, a ludicidade, vai além do sensível. Então, a criança imagina um monstro, ela idealiza, ela cria uma fantasia, e é um problema hoje para as crianças que estão muito ligadas à questão da tecnologia muito cedo. Elas não conseguem imaginar porque elas veem a imagem, tudo pronto o tempo inteiro. Então, a mente pega memórias e não imagina, ou desdobra a memória. Mas hum, é muito interessante, né? Quando você pega essa coisa do que é concreto que você falou, né? Essa coisa de materialidade, aquela coisa espacialidade, tempo e matéria. Espaço, tempo e matéria. Né? Enquanto que o outro trabalha justamente aquilo que antigamente se chamava de metafísico, que está fora de tempo, matéria, aquilo que não pode ser quantificado, qualificado, medido, mensurado, vale a repetição. sim, sim. E assim, se tem uma facilidade muito maior de trabalhar movimento abstracionista entre crianças, como vanguardas também, né? Sim, Quando você sai do mundo do adolescente, do mundo do adulto, do mundo de quem já tem uma maior precisão no ver, para quem vai para esse universo que você está trazendo do imaginar, esses movimentos são muito interessantes, porque é um momento em que você está na pintura abstracionista e na poesia simbolista. sim, Então, é muito próximo, né? Essa coisa de ir para o transcendental, por quê? Porque não é. E aí vem um ponto, o ponto inicial do slide, que é a arte não representacional e, ao mesmo tempo, representacional, porque só que a representação é isso que a gente está falando aqui, viu, gente? Não é concreta, não é palpável. E é tão interessante isso que, quando a gente mostra uma tela abstracionista, a primeira coisa que as pessoas tentam é encontrar símbolos que parecem com o mundo da realidade.
Então, por exemplo, a gente olha ali e diz assim, parece, é como se fosse, tem que ter essa relação para que as pessoas não se sintam perdidas, né, Ronald? Mesmo esse item 2, a ausência de objetos reconhecíveis, porque é uma arte subjetiva, já que se opõe àquele modelo padronizado, renascentista, figurativo, não é esse mundo concreto. As pessoas buscam e buscam nessa tentativa de fazer concreto o que é abstrato, quer dizer, na verdade, o que o pintor quer é valorizar essa forma, essa cor, a textura, mas as pessoas continuam achando que aquele que olha essa tela e explica de forma cognitiva, de forma intelectiva, de forma concreta, é o que é bom, né? E não aquele que tem, porque o abstracionismo busca é a sensação. O que, que essa tela faz você sentir? E dizendo que está tudo bem se você nada sentir, né? Não, e é engraçado, porque a gente cria no abstracionismo um paradoxo, que ao mesmo tempo que você sai da questão métrica, da questão palpável e do concreto, você procura saber esteticamente, ou seja, aquilo que te provocou como sensação. Só que é uma sensação, né, daquilo que te atinge, né, te afeta para dentro e que você reproduz como sentidos, né? Você não tocou, o que que você sentiu? É Isso. muito interessante, né? Porque é dentro dessa subjetividade humana, né? Que é você assim, o que tocou, é aquela coisa de que me tocou. Tem uma parte lá do Evangelho que eu acho muito bonito quando Jesus está andando e aí de repente a mulher que tinha uma doença, né, uma, uma hemorragia de muito tempo, ela disse: eu não vou conseguir chegar perto dele por causa da multidão, se ao menos eu tocar nele. E aí ela toca em Jesus e Jesus se volta e diz: quem me tocou? Aí os discípulos olham para ele como assim: pô, mas tem tanta gente aqui te tocando. E aí ele responde: porque de mim saiu virtude. Eu acho isso muito bonito porque, né, não foi um toque qualquer, foi É. algo que De transformou. alma, né? É, aí que você pode traduzir, de mim saiu uma energia, uma força, uma vitalidade, Sim. virtude, né? Virtude no sentido É. de algo bom, de algo Isso. Muito. grandioso. E E é quando profundo porque não é um toque físico, né? É um é, toque. o toque físico dela foi além da coisa do sentido. E que Porque tem ele essa estava. conotação. Tem essa conotação de toque também, né? O É que que bem te porque todo mundo toca? está tocando, mas o toque dela conseguiu tirar dele o intocável, a É, virtude. isso. E ela nem estava próxima a ponto de tocar, né? Mas a Não, ponto de ela foi tocar. ali como quem diz assim, pô, no meio dele passando eu vou, pá, É, né? Aquela coisa ali que tinha. E aí é interessante porque quando você lê, você percebe essa coisa de ele estar no meio da multidão, espremido. Então tem muito toque, tem muita gente tocando. Inclusive os discípulos olham para ele como quem diz assim: Senhor, meio difícil, né? Saber aí quem foi. Mas de mim saiu virtude. Eu acho interessante porque, né, quando a gente fala de arte, imagine o cara pintando uma tela dessa, né? O cara pintar isso, Jesus, e aí o que é que o cara faz? Um monte de gente ali presa a Jesus, mas tem uma luzinha entre a roupa de Jesus e o toque dela, para mostrar que teve algo diferente. Mas isso é, mas isso não existe concretamente. Você tem que é. abstrair, você tem que viajar, né? É aquilo que é a subjetividade de você trabalhar com a questão dos sentimentos, você trabalhar com toda a psique humana. É que também tem uma questão aí, Ronald, não sei se você concorda, Uhum. que eu acho que a gente tem, como sociedade, se aberto cada vez menos para esse tipo de toque, né? Porque assim, as pessoas estão muito ou instintivas, que aí não é o que tocou, é instinto, é a reação natural do corpo, Uhum. ou elas estão muito no sentido do tato mesmo, do tato real. Então, as outras intuições, o terceiro olho, o sentir o cheiro, o sentir o arrepio,
pouca gente se arrepia e se questiona por que eu me arrepiei, né? Uhum. Então, tem coisas que arrepiam mesmo, tem música que arrepia, tem cor que arrepia, mas a gente termina no mundo do apelo se preocupando menos com esse toque do transcendental e prestando menos atenção, a gente percebe a atenção muito desligada disso, né? Às vezes eu estou dando aula, eu me arrepio. Eu Uhum. mesma me arrepio com alguma coisa que eu mesma estou dizendo sobre alguma coisa que eu mesma estudei para dar a eles. E aí eu olho, e você deve passar por isso muito na filosofia também, porque isso é típico da arte, da filosofia, né? Mas eu fico olhando para eles e às vezes eu desarrepio, né? Porque assim, não toca, não chega, não alcança, não tem alcance. E aí eu falo muito dessa coisa de você ir a um museu, a uma galeria, e perceber a diferença de quem passa pela tela e de quem realmente contempla a tela, né? De quem fica ali em cada detalhe, que para o outro é tão vão e para quem está ali é tão profundo, e que é importante entender que quem monta as exposições pensa em tudo, né? Pensa na luz que está incidido do quadro, na parede que tem, a quanto o outro quadro vai ficar de distância para que uma não polua a visão da outra, né? E que é tudo feito com tanta delicadeza que eu acho que às vezes também vem assim, quando a gente está montando essas aulas, né? Uhum. Com que cuidado a gente seleciona uma tela para casar com o assunto, com que cuidado a gente põe tópicos para Ah, facilitar o eu entendimento. sou assim. Eu não gosto de ficar olhando aula na véspera de aula, porque eu sempre mudo alguma coisa. É, Você fala um negócio, eu estava falando de aula, eu estava aqui viajando, que eu dando aula no segundo ano e falando sobre Hegel, e sim. trazendo justamente essa questão do Hegel, que é o absoluto, né, o espírito da história, que você, para entender alguém na história, você tem que entender a arte, pintura, Aham. escultura, música, literatura, entender a economia, entender. Aí eu estava, né, falando assim, imagine que vocês nasceram em 1930 em Paris. E aí, de repente, eu estava falando, aí a minha estava assim. Aí eu disse, volte, você está longe. Ela disse, eu estava me imaginando com aquelas roupas, né? Pensando ali que acabou a Primeira Guerra, podia ter a Segunda. Ela viajou mesmo, ela foi no contexto da coisa. E E eu estava aqui como é pensando qual era a mágico isso, música, né? qual era a música que se escutava e tal. Aí eu disse, olha que interessante. E é um É, momento raro, às vezes, né? Que em outras aulas alguém poderia chamar isso de distração. Mas na minha ali era uma abstração. sim. Que é filha da atenção nesse caso, né? Sim. Porque para ela ir e montar, ela precisou prestar muita atenção no que você estava dizendo, porque foi a maneira como você descreveu que fez com que ela fosse lá, né? Então, assim, a abstração, nesse caso, depõe tão em favor dela, né? Da Sim. conexão dela, porque às vezes a gente olha um aluno e diz assim, tá viajando, né? E fica meio inacreditável acreditar que ela tá viajando porque prestou tanta atenção, né? Que negócio da porra é essa, não é? Então, você que lida com filosofia, eu que lido com arte, com literatura, né? Então, de vez em quando, essa semana, estava dando um exemplo para eles, porque um aluno me perguntou o seguinte, não é estranho a gente acreditar, não é meio difícil que Beethoven tenha feito sua obra-prima, que é a Nona Sinfonia, quase surdo, porque 100% ele não ficou, né? Quase surdo. E eu estava explicando porque a música está aqui, ó. Não tem vezes que você E, canta e ouve e tem um sem. detalhe, né? Que saiu os últimos biógrafos dele falam que ele se encostava no piano, né? Tocava nas coisas para sentir a vibração. Exato. E assim, eu estava dizendo isso a ele, que você não precisa do som de fora quando você já aprendeu a escutar seu som de dentro, porque uma coisa
é alguém que já nasce surdo, que não compreende esse som do lado de fora. E a gente não pode falar do som do lado de dentro, porque é impossível. Mas uma pessoa pode ter seu som interior, né? Mas quem já ouviu o som de fora, como ele, que estuda a música, que tem domínio, as notas estão todas aqui já, ele não precisa ouvir para compor. Mas que para a gente que é tão. Aí voltamos ao ponto que, né, nós começamos. É muito difícil para quem tem o apelo visual como mais importante, é muito difícil que você compreenda. Só que é tão fácil se a gente imaginar que eu posso estar ouvindo uma música só aqui dentro, porque eu já conheço a música. Eu posso estar aqui com você e dentro de mim tá tomar um banho de chuva. E eu tô aqui, ó, Tem um filme muito lindo, é um filme antigo da década de 90 que se chama Um Sonho de Liberdade, lendo. né? E ele lembra que ele está preso, e muitas vezes ele está na solitária e o pessoal pergunta, como é que você consegue sair tão tranquilo? Eu estava escutando música. Não, mas que música? Lá não pode ouvir música. Ele disse, as músicas que estavam aqui. É, Então, semana passada mesmo, eu não lembro o que ele falou. Eu estava escutando, sei lá, Tchaikovsky, alguma coisa assim. Os caras, maluco. Não, é porque... tá dentro, né? E assim, é porque eu acho, assim, no meu entendimento, o mundo lucra muito com o mundo muito concreto e físico, sabe? A abstração você não compra, a abstração está dentro de você, você emana, né? Então, de vez em quando, a gente dá, é Clarice Lispector, né? A Sim, solidão não é falta do outro, é falta de si. Às vezes você está num mundo entupido e você está só, e às vezes você está só se sentindo entupido, isso. né? Então, eu gosto muito dessa tela também, de plano de fundo aqui, do slide. E aí vai ter gente que vai olhar isso e vai dizer, Que é vai isso aí? dar, Um cara de filho desencapado? e dar adjetivos bem negativos, né? E isso aí, galera, é um exemplo de um abstracionismo chamado lírico ou informal, tá? Lírico não precisa nem dizer por quê, né? E é muito a criação livre. Tem uma foto do Pollock compondo uma tela que ele está cheio de tinta. Caiu até no Enem essa foto. Sim. Ele tem um monte de lado de tinta, ele com o pincel e tipo chapiscando, né? Ele tinha muito Salpicando isso, mesmo. essa coisa de colocar lata furada, empurrar, né? É, e... exato. E aí a gente, como a gente está muito preso ao conceito convencional clássico de arte, a gente tem uma tendência a achar isso uma arte menor, né? Não esqueçam de que a ideia do movimento é a liberdade, é a abstração, e o mundo abstrato é o mundo livre. O mundo abstrato é o mundo fora das convenções, o abstrato é o seu inconsciente, é tudo que está lá e livre, e que para trazer requer esforço, concentração e horas de psicanálise. Ô, Então, isso aí, essa arte está baseada no uso de cores e formas fluidas, descontraídas, despreocupadas, porque livres. Gente, a liberdade incomoda. Os artistas pressam pela liberdade de criação. Observe que uma pessoa livre demais se incomoda, porque ela é uma ameaça. A primeira coisa que a liberdade causa é julgamento. Depois do julgamento, crítica. Depois da crítica, normalmente, a discriminação. É ou não é, professor? é porque tem uma questão da liberdade, né? Voltando até essa questão de nominar, né? Nominar é da ordem, da lei, ter controle. Então, a liberdade, principalmente a liberdade criativa, é uma expressão da liberdade de pensamento. E nada mais assustador do que alguém que pensa por si, né? É Nietzsche que vai dizer das coisas mais interessantes que Nietzsche diz, eu acho a mais precisa que ele repete em várias obras. Ouse pensar por si mesmo, porque quem pensa por si mesmo é livre, né? Então, assim, mas nada mais assustador, aí digo eu, não sou filósofo, nada mais assustador de quem pensa livremente, de quem pode fugir da caixa, E quem de, não tem medo de fazer isso, né, e Ronald? não tem Porque medo porque sabe que o pensamento
é uma ferramenta que pode nos conduzir à abstração, mas também a formas bem precisas e geométricas, e que pode nos conduzir a sombras e luzes perfeitas e abstratas, mas que não é só uma. A gente pode ter várias, né? As várias personas e os nossos vários arquétipos Deus, serem desvendados na medida que a gente vai, né? Hoje eu acho tão interessante que hoje faz tanto mais sentido o Sartre quando ele dizia assim: primeiro a gente existe, depois a gente tem a essência, né? Antes eu achava, não, como assim a essência não vem com a existência, que era um pensamento muito medieval, muito antigo. Eu disse, não, cada dia a gente está aí, né, trazendo que é. a gente E pode se é, ressignificar, e é pode... muito fluido esse movimento do ser, do não ser, do existir. E que aspecto, por exemplo, quantas existências paralelas nós temos, né? Como é Paula, a existência de Paula dentro de uma escola, dentro de uma casa, dentro da casa, a existência dentro de um quarto, dentro de um banheiro. É muito, porque assim, e como você, à medida em que se liberta de muitas convenções, você passa a realmente existir. Existir na mais pura essência, sem. Por isso eu acho que é muito perigoso e ameaçador para quem não conhece a liberdade, entender a liberdade do outro, né? Porque o livre no outro pode ser extremamente ameaçador para quem está ali cheio de grades, dentro das barreiras do pensar, do sentir, do existir. Porque a liberdade mexe com pensar, existir, fazer, ser, né? Então, na medida em que a gente vai se libertando, nossa, como você leva o outro a um sentimento de dor, e como o outro não vê como dor, transfere isso para você, né? Então o problema não é o que eu sinto, é o que ele é. E tome-lhe divã. Divã não, poltrona, porque o divã é bem lá na frente, viu? É isso, o divã é um lugar muito sagrado, e às vezes, né, eu atendo algumas pessoas que dizem assim, eu não deito aí não, senão eu vou dormir. Ou seja, Eu ouvi uma sentença num artigo muito bom. Quem olha para fora dorme, mas quem olha para dentro acorda. acorda. Então é assim, e sempre aquele cuidado, né, do que está ali na frente daquela pessoa que está no divã. Então, É, e essa, né, abstração, gente, é um negócio que eu, de fato, me causa muito como diz um amigo meu, me causa muitas possibilidades de discussões, essa a questão abstracionista. Por quê? Primeiro porque quebra essa coisa que vem aí desde o Renascimento e faz de um jeito, faz de outro, a forma não é desse jeito, a forma é feia, é gótica, é não sei o quê, e de repente, sabe? E agora? Tem forma de quê? Eu vejo que não tem. e a gente também precisa lembrar, né, Ronald, o período disso, né? Porque a gente está aí, o abstracionismo começa antes, as ideias começam antes da Primeira Guerra, Sim, ficam durante a Primeira Guerra e pós a Primeira Guerra, que é um período entre guerras. Então, a gente está também num momento de introspecção muito grande do ser humano, e de medo, né? E de sentimentos controversos. Então, é muito importante que a gente não esqueça esse panorama no qual a sociedade está inserida. Essa sociedade está inserida num momento de medo, de angústia, porque é o mesmo contexto das vanguardas europeias, né? Então, se a gente for olhar direitinho, daqui a pouco vem o expressionismo, que tem um diálogo aí no abstracionismo, tanto que alguns consideram o abstracionismo um traço do expressionismo, só que o expressionismo bebe numa fonte da realidade, deformando, né? Misturando com o sentir. Mas o ser humano está num momento muito propício, muito propenso a esse sentimento, a essa transcendência, porque por mais que a gente diga que o mundo concreto é o mundo com o qual você se relaciona mais, no momento de angústia e de medo é para dentro que você vai, né?
Não tem como. Aí vem, você está trazendo o Nietzsche, vira e mexe traz Nietzsche, porque eu acho que Nietzsche foi um dos que mais se propôs a olhar esse homem por lá de dentro, né? É porque você tem uma construção, né, mesmo com essas coisas dialéticas, embates e pensamento, mas você tem uma certa linearidade na construção humana do pensamento. Você tem sempre assim, o que é a política, o que é a verdade, o que é o conhecimento, qual é a verdade maior, é possível verdade, não é possível, o que é certo, o que é errado, e aí quando você chega ali, Marx, por um lado, traz as discussões, mas também tem um viés de uma certeza, de uma verdade. E Nietzsche é o filósofo de uma suspeita que a pergunta faz mais sentido do que encontrar a resposta. Ah, mas como assim faz sentido? É justamente esse ousar a pensar, né? Que é o mergulhar nessa abstração. Você vai, entrando nesse emaranhado, até você chegar no núcleo, no centro disso para você, né? Como vai dizer, nascer o super-homem, né? Ousar a pensar por si mesmo. Mesmo que você concorde, mas agora você concordando porque você concorda, não é porque você absorveu de outra essa ideia de que estava certo e que estava errado. Então, essa ressignificação nietzschiana, se a gente pode chamar assim, ou essa desconstrução nietzschiana, é bem a influência dessa questão abstracionista, porque ele mesmo vai dizer, eu sou um homem póstumo, né? E o Nietzsche vai começar a ser lido no século XX, no iníciozinho, e depois, né, Primeira Guerra e tal, aí só lá depois da Segunda Guerra Mundial, quando ele começa, autores como Foucault e tal, que fazem uma leitura a partir do Nietzsche. Mas toda essa ideia de se perguntar para desconstruir aquilo que foi organizado ou estabelecido como verdade ou norma é o papel dele, né? Essa coisa que parece muito estranha, que é a desconstrução. Isso pressupõe uma construção, né? Porque assim, É claro. desconstruir. E é uma desconstrução de um construtor. Não é alguém que está chegando lá metendo a marreta e caindo junto com a obra. É alguém que Exato. assim, eu vou tirar aqui, eu Que vou tirar também é ali. construção, mesmo É, barretando e eu vou caindo, tirar aqui, eu vou tirar ali. É sem propósito, né? aquela velha história, tá o menino aprendendo lá, né? Antigamente os meninos aprendiam os ofícios e estava o menino vendo, aprendendo o mecânico, desmontando o motor, e aí ele bota aquilo tudo em ordem, os parafusos e tal, não sei o quê, papapá. Aí o menino olhando o mecânico fazendo aquilo, ele disse, por que que o senhor bota essa ordem? Ele disse, não, na hora de montar eu saber essa ordem. Aí eu me disse assim, então quando eu aprender a organizar isso, eu vou conseguir consertar o carro? Não, quando você for mecânico, você conserta o carro, né? Que é aquela coisa, eu estou fazendo isso porque eu sei o que estou fazendo, não é só a Sim, ordem, é né? lógico. Eu lembro muito de uma passagem que é muito que dialoga com essa, bem intertextual, em que uma família vai ao mestre, o pai e a mãe com o filho, né? E diz assim, mestre, nós viemos aqui para pedir ao senhor para que o senhor diga a esse menino que ele não pode comer açúcar, né? E aí ele diz, mas por quê? Não, porque faz mal, porque isso, porque aquilo. Aí o mestre diz, tá certo, então volte daqui a 3 semanas. E eles voltam dali a 3 semanas, e aí o mestre vira para o menino e diz, pare de comer açúcar, porque o açúcar faz mal. E aí a família, na hora de sair, o pai vira-se e diz assim, mas por que levou 3 semanas para o senhor dizer isso? Ele diz assim, porque lá, 3 semanas, eu não tinha parado de comer açúcar. Eu acho isso muito profundo, né? Que dialoga muito com o que você está dizendo, porque assim, para fazer, para dizer a alguém que faça, é preciso fazer. Então, eu acho o trabalho dos filósofos fantástico. Porque, por exemplo, para o Sócrates trabalhar com as questões de dialética, né? E, e, e alguns pontos tão profundos na obra de Sócrates, a gente percebe que ele tem um autoquestionamento muito grande, né? Essa coisa de conhece-te a ti mesmo. Para alguém dizer
que o autoconhecimento é o caminho da verdade, é porque ele fez algum caminho de autoconhecimento. Não tem como você afirmar esse V de verdade grande, esse U de universo grande, sem você ter se permitido fazer isso, né? É ferir, né? É rasgar na carne, sangrar na carne. Então, esses caras que são abstracionistas, que eles me perdoem a nomenclatura caras que pode aparecer. E eu queria até fazer um parêntese aqui no meio para me desculparem que minha voz hoje está muito mais grave. Ó, Tá falando igual a quase a Angela Rubio, aquela voz. quase. Eu acho Amor, meu isso, grande uma voz amor, maravilhosa. não chegue na hora marcada. Acho uma voz excepcional. É, eu agradeço a indireta para dizer que minha voz está linda, mas a minha voz, gente, está assim, porque eu estou muito resfriada. Hoje eu estou realmente com a minha entonação, a moda Angela Rorô, ou então, seus olhos coloridos, Sandra de Sá, né? Mas assim, como eu estava dizendo antes, então, esse lado, né, filosófico e abstracionista, porque esses abstracionistas mergulham muito em outros estudos para trazerem, não achem que isso aí vamos questionar a arte contemporânea, né? A arte moderna, desculpa, não era contemporânea. Vamos questionar a arte clássica, fazendo qualquer coisa. Não é isso. Assim como os dadaístas, os surrealistas, não fazem de qualquer jeito. Eu acho um absurdo quando alguns professores chegam a dizer isso, dadaísmo é a bagunça. Nossa. Dizer Resumir uma pobreza, né? é de uma preguiça. É, Então, assim, você leia sobre Salvador Dalí para entender os diálogos dele com Sigmund Freud, para você entender o que é uma obra surrealista, né? Então, assim, a gente olha uma coisa absurda e diz isso é surreal. Não é esse surrealismo, tá? É outra coisa que é muito estudado. Você diz assim, a lógica agora é a não lógica, é de um conhecimento, é de uma profundidade enorme, porque há uma crítica muito grande. Isso é lógico porque alguém disse que era, mas se alguém dissesse o contrário, a ilógica seria lógica. Então, os caras atrás disso e por trás disso fazem uma crítica muito forte a toda uma estrutura erguida, que é uma estrutura que visa, inclusive, muitas vezes, a manipulação do comportamento. E que não é uma coisa de hoje, né, mano? Dia de hoje, né? é, desde, Manipular, desde que o mundo ousou ser mundo, já dizia o velho. pois é. Então, é muito mais fácil dizer, gente, o que não tiver sentido nenhum é surrealista ou dadaísta. Poxa. É muita pobreza. Então, às vezes, para vocês que são jovens, é mais fácil Mas entender é isso com assim. filosofia também, viu? Quando alguém fala alguma coisa sem sentido, alguém está filosofando, mas eu fico tão triste. É mesmo. Isso é sério. Ou então, assim, uma criança some, a mãe diz: cadê fulano? Deve estar fazendo arte. É, Então, repare que as coisas que levam à reflexão e pensamento, a sociedade taxou. E isso para as pessoas é lógico. Até que o dadaísmo venha e diga o contrário. Tá? Então, não é simples. Veio uma discussão muito profunda. Ontem foi dia do folclore, anteontem. E aí, eu falando do Curupira, né? Que eu brinquei dizendo assim que as vanguardas são olhar para frente, vem de uma palavra francesa que quer dizer olhar à frente. E que quem anda para frente e olha para trás cai. Aí o menino veio, mas o Curupira tem os pés para trás. Eu disse, eu não estou falando dos pés. Porque o fato de o Curupira ter os pés para trás não quer dizer que ele ande para trás. isso. Aí isso gerou uma polêmica, porque não entendi como assim. Ai, gente, E é bem hoje, intencional, né? Porque o lógico, Curupira é para perder a pessoa que não está fazendo coisa legal na floresta. Então, se ele está andando e está parecendo que ele está indo, está parecendo que ele está voltando. E foi, bem acabado. pois é, aí eu falei em Curupira. Ela reclamou. Então, a valorização das cores e das composições, a rejeição à arte convencional, eram as principais características do abstracionismo geométrico, que termina dialogando com o cubismo, tá, gente?
O abstracionismo geométrico e o cubismo caminham ali, só que o cubismo, ele fragmenta o objeto, tá? Fragmenta, usa formas geométricas, muitas vezes, não significa que sempre usa, tá? Porque você vai ter o cubismo mais fora do cezaniano, porque Cézanne é um dos grandes pais do cubismo, mas quando você vai para Pablo Picasso, muitas vezes Pablo também desconstrói o objeto. Guernica, por exemplo, é uma fragmentação. Alguns até dizem que Pablo é bastante expressionista em Guernica, sendo que ele se intitula muito cubista. Então, é muito difícil você pegar um cara que é um gênio e colocar dentro É de uma o garrafa. problema de Heidegger, né? Ele fica, a primeira vez que ele fica chateado com Sartre é que Sartre diz que ele é existencialista e ele se recusa a essa coisa. Pois é. Mas que você vai encontrar alguns aspectos que você, como professor de filosofia, vai dizer aqui realmente há um diálogo muito grande com Ele é, esses. mas o que ele quer mostrar é que é mais importante ele ser hermenêutico, né, e fenomenológico, ou seja, Sim, tentar entender o fenômeno do pensamento e a interpretação que se dá, para ele é mais importante do que se colocar classificar, né? existencialista, né? Aham. É como se ao classificar você minimizasse demais, né? Ele É. tem essa questão. Que tá certo, tá tudo bem, né? A obra é dele, ele tem o direito de fazer com ela o que ele quiser, né? Rotular ele, né? É. Foi também um dos líderes do suprematismo, arte que tinha como foco a utilização de formas geométricas básicas. Ó, gente, a arquitetura vai beber muito nesses movimentos cubista e geométrico, porque a primeira base de arquitetura urbana é uma base geométrica. Foi Niemeyer que introduziu curvas com concreto armado, mas se a gente for estudar o crescimento das casas para a verticalidade, ou seja, para prédios, em que nós moramos uns em cima dos outros, você vai perceber muito a geometria como uma peça fundamental, né? Eu vi um documentário do Niemeyer dizendo isso, né? Que ele se encantou pelas curvas. E o Le Corbusier foi uma influência para ele, Niemeyer, mas que o Niemeyer também influenciou o Le Corbusier, Corbusier exatamente porque usava mais curvas do que quadrados e retângulos e triângulos, né? E a gente percebe, né, em todas as obras de Niemeyer, essa ousadia na curvatura, né? Incluindo Brasília e a Pampulha e o Museu do Amanhã e mais obras que ele fez para a ONU e mais meio mundo de coisa que ele trouxe por aí. Neoplasticismo pode ficar enquanto eu descanso minha voz, viu, Ronald? Neoplasticismo, o próprio nome, né? A gente precisa atentar muito para esses nomes, que não são simples, sempre são bem pensados, ou vêm de uma crítica no sentido do senso comum, alguém achou ruim e colocou aquele nome, ou vem de uma crítica propriamente especializada, né? Então, neo é novo e traz uma ideia de plasticidade, né? Por que neoplasticidade? Porque agora quando a gente fala em plasticidade, a gente está falando de algo que pode ser adaptado, melhorado ou ressignificado. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a plasticidade do cérebro, então o cérebro tem coisas nele ali que ele pode, né, uma função ou outra pode ajudar ou mudar. Então, essa neoplasticidade é justamente a possibilidade de uma mudança em que os elementos de pintura já trazem uma questão mais clean, né? Já busca mais uma limpeza, no sentido de que, se no abstrações você tem um emaranhado de coisas que parecem fios ali se trocando ou formas geométricas que se cruzam, agora você tem o efeito de que as cores, né, elas estão compondo um certo equilíbrio, um quadrado, um retângulo, mostrando ali um limite, né, para a pintura, ou mostrando um caminho, ou que parece uma janela, uma porta, mas traz uma ideia de arrumação. Também trabalha apenas as cores primárias, né, além do branco e do preto. Mas essa neoplasticidade é justamente dizer, olha, agora a gente quer voltar a essa possibilidade de arrumar isso que parece meio desarrumado. E também
começar a tocar um pouco na questão mais concreta. De novo, de novo, de novo. A gente pensa que a modernidade vai ser uma inovação, mas até dentro da inovação, daqui a pouco eles vão começar a andar em círculo, né? Daqui Sim, a pouco vai e volta. Até o minimalismo, porque quando a gente fala em neoclassicismo, daqui a pouco vem a cultura minimalista, né? Que vai ser, inclusive, uma forma de vida, uma forma de entender a existência. Vamos ser minimalistas. Tem muita gente dentro do minimalismo dizendo eu vou usar aquilo apenas que eu preciso usar. Eu não preciso exagerar, né? Então a gente começa assim. Inclusive, tenho dificuldade, viu, Ronald? Você pode me ajudar sim. nisso? A dizer em que momento nós estamos. 2023, de tudo que a gente estuda, caminha na história da arte, eu fico pensando em que arte ou em que momento ideológico nós nos encontramos. Você estava falando do Niemeyer, eu estava procurando lembrar, que aí eu pesquisei aqui rapidinho, o Teatro Castro Alves, que tem essa coisa que você falou antes, né, da geometria, que é do José Bina Foian Filho. E aí eu estou vendo outras obras dele que sempre seguem esses padrões, né? Triângulos e tal, retângulos, sempre seguindo essas linhas. Bom, vamos seguindo aqui. Vamos, vamos. Olha que coisa interessante. Bom, no Brasil já está aí no caminho do que? Da arte, o quê, professora Paula? Moderna, da Semana de Arte. É arte moderna, Bienal de São Paulo. A palavra moderna é tão interessante e cuidado com essa palavra. Na arte moderna já está na contemporaneidade, na filosofia e na história moderna. É até 1789, que é a queda da Bastilha, que começa a contemporaneidade. Cuidado, porque assim a palavra moderna ela é muito utilizada. Por exemplo, Weber, no século XX, estava falando sobre a racionalidade moderna. Essa modernidade que traz a ideia de ciência, que traz a ideia de uma inovação e que traz a ideia de uma razão. Ela traz esse aspecto iluminista. Então, toda vez que algo tem esse nome moderno, não quer dizer que é iluminista, mas quer dizer que atende a essas questões de razão, dentro de possibilidades da política, a democracia, a república, no sentido moderno ou no sentido contemporâneo. E quando vai para a arte, quando vai para as questões tecnológicas, até na tecnologia a gente usa a expressão moderno como sinônimo de É. inovação. Nossa, fulano comprou um celular muito moderno, quer dizer que a tecnologia é mais Minha avançada. avó falava moderno. Moderno. Não, eu sou avó da mesma galera da minha, era teoria moderna. Teoria, felicidade. Teoria, gente. Agora, Belchior canta. Teoria. É, teoria. É. E assim, repare que 1951, repare que é a data que a gente tem aqui, ó, Bienal, né? Ó, nós já falamos em pós-contemporâneo, né? A partir Sim, de 45, quando a gente estuda, inclusive em literatura, Clarice, João Cabral, quando a gente já estuda Guimarães Rosa, e a gente já vem para o concretismo de Ferreira Goulart, a gente já fala em pós-moderno, arte pós-moderna, e depois a gente já entra com a fragmentação da contemporaneidade e realmente dissocia-se completamente da questão da história. Fica tudo dissociado, né? Porque advém muito de um pensamento, o pensamento que produz a esfera artística. Qual é o pensamento que a gente tem? Porque quando a gente fala de Semana de Arte Moderna de 22, por exemplo, a gente vai falar de uma subversão às bases artísticas. Aí vai até 30 essa subversão, porque a partir de 30 a gente já tem uma construção. Então é como se eu comprasse um lote, viesse uma casa velha no meio, mas eu quero construir minha casa. Então eu tenho que tirar tudo aquilo. A modernidade de 22 pensa isso. Vamos ressignificar a arte a partir dos nossos pilares, né? Então essa casa velha é o passado.
tira essa casa velha, limpa tudo, aí vem 30, depois vem 45. 30 seria a segunda fase da modernidade. 45 em diante, já é o pós-moderno, arte pós-moderna. Mas, por exemplo, a gente vem da mesma forma que você tem Museu de Arte Moderna, é o caso do MAN, você tem Museu de Arte Contemporânea, que já é outra coisa, né, Ronald? Já vem para uma fragmentação, que é Sim, a fragmentação estrutural mesmo, a fragmentação do indivíduo, a fragmentação do universo interior, que vai conduzir a gente exatamente às vanguardas, que são o nosso próximo tópico, repare. É tudo muito arrumado, né? Só que eu queria lembrá-los de uma coisa, até para adentrar vanguardas. As vanguardas estão no início do século XX. Para desconstruir esse pensamento clássico, acadêmico. O abstracionismo também. Os primeiros passos do abstracionismo são entre 1910 e 1915, primeiros passos. E por quê? Porque o abstracionismo vem exatamente para sair dessa arte que é mais fotografia, impressionismo. Quer dizer, o cara do impressionismo, ele olha o objeto e lança pelo que ele percebe, pelo que ele olha. O abstracionista, mergulha para dentro. Ele vai para dentro. Ele vai olhar o mundo pelo viés do sentimento do eu, que é onde vai. É para o que o expressionista vai fazer. O expressionista olha para fora, mistura com o que está dentro e joga na tela. Então, são três movimentos bem interessantes. O impressionismo, que você olha para fora, vê o reflexo da luz do sol e pinta as impressões que tem. O abstracionismo, que olha para dentro. E o expressionismo, que olha para fora, mistura com o que está dentro e joga deturpado. A imagem, ela simplesmente se deforma, porque ela se mistura com o sentimento. E é nesse caso que se olha Van Gogh e se diz assim, mas espera aí, Van Gogh fazia isso. Só que por que não se diz que Van Gogh é expressionista? Porque na época de Van Gogh o expressionismo ainda não existia. Então ele tem um traço, eu acho isso massa, sabe, Ronald? Porque assim, a galera do futuro olha para o passado e diz, fulano já fazia isso. Só que não tinha nome. Olha de novo a porra do nome, né? Lá sim. vem o negócio do nome. Porque em Noite Estrelada, por exemplo, né? Van Gogh olha a cidadezinha e lembra da cidadezinha dele. Quando ele mistura, olha como fica o quadro. É claro que se a gente vivesse o expressionismo, nós diríamos que Van Gogh naquele quadro é o quê? Expressionista, né? No entanto, quando ela vê o rótulo, quando se rotula, se diz que ele é pós-impressionista, mas que tem traços expressionistas. Só que o expressionismo ainda não existia. E Van Gogh morre em 1890. E o expressionismo vai surgir no início do século XX. Aí a pergunta que não quer calar é: será que dá para ser sem ser? Ou seja, será que dá para ser algo que ainda não foi nominado? Eu acho que sim, sem problema nenhum. E a nomenclatura muitas vezes vem depois, né? Inclusive, até essa classificação é bem complicada, porque a partir de um momento você coloca como contemporânea, e aí? Se a gente for pensar, está contemporâneo desde 1789. Pois é. E o que chamar de gótico, né? O cara Exato. faz o negócio lá, nem sonha em dar nome, aí vem lá no Renascimento, volta para dizer que negócio mal feito, parece que foi feito pelos godos. Quer dizer, aí é que vem de novo a questão do surrealismo e do dadaísmo. Por que que é gótico e é lógico? Que lógica tem em chamar algo de gótico porque é mal feito, sendo que mal feito não é? Aí a gente vem para a seguinte questão: será que são os dadaístas que são malucos? Ou são todos os outros que acham que os dadaístas são malucos, que são malucos? Ou não tem ninguém maluco e está tudo certo?
são nossos vieses de questionamento que eu acho que devem sempre guiar nossa existência, né? Tá sempre se Sim, perguntando, até para a gente não correr o risco de estar rotulando, que é um hábito do ser humano, rotular. E rotular muito mais para segregar do que para valorizar, né? Rotular mais para colocar dentro de uma caixa, encaixotar, encaixar, do que necessariamente para dizer assim, não, você tem o direito de viver plenamente a sua existência, independente dessa sua existência dialogar com o que eu considero ou com o que eu desconsidero. Esse, para mim, é o grande desafio do homem de nosso tempo. Dialogar com todos os outros, descortinando, desconstruindo essas grades que separam, né? Nietzsche trazia essa ideia de que nós somos ponte, né? E não fim, que é uma das frases que rege o movimento expressionista, quando ele começa a surgir na Alemanha. Eu acho que Nietzsche poderia muito bem dar aula hoje, já que estão fazendo essas coisas todas de inteligência artificial, viu, Ronald? Acho que poderia botar. o problema é que a gente está vivendo um momento que o grande drama da humanidade não é a inteligência artificial, mas a decadência da inteligência humana. Boa. É. Que, por sinal, está se achando fantástico porque está criando inteligência artificial, né? Não, tá ótimo, porque eu vou criar uma coisa Que que, faz para que as mim. outras pessoas alimentaram e que agora se alimenta muito também do senso comum, porque ela capta aquilo que mais tem na internet. Estava Você demorando chegar ali. não quer assistir aula de abstracionismo. Ela estava num mundo absorto do seu próprio eu. Pronto, ali É, parece um quadro. Quando ela fica paradinha ali, fica é, parecendo um quadro. e é um quadro bem abstracionista ali. Menina, e o plano de fundo ali, tá, ficou tudo ótimo. Ela é uma fofa. É, Bom, gente, então fechamos o capítulo 14, tá? Estudem esse capítulo, ele é muito importante. Uma coisa que a gente precisa dizer sobre esse capítulo é que o Enem adora a obra abstracionista, sabe, Ronald? Porque às vezes eu acho que os meninos ficam pensando assim, para que estudar isso, né? Se não tiver motivo artístico nenhum, acerte a questão do Enem, pelo amor de Deus, né? Só Ronaldo, cheiro nessa careca cheirosa. tem que cuidar, né? Tem que cuidar. Ela hoje tá, ó, brilhosa. É, não tem Beijo, meu jeito não. filho. Beijo. Cuide-se. Tchau, tchau, lindão. Daqui a pouco.